iniciarmos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, ó Deus, nosso coração, ó Deus, se enche de alegria, por saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, com o teu cuidado muito especial. Ó Deus, tem nos acolhido as tuas boas mãos, e nós somos felizes por isso, ó Pai. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, ó Deus, por tudo, ó Deus, que tem acontecido no meio da nossa igreja. Nós te louvamos, ó Deus, e nosso desejo é que o Senhor continue a estender as tuas mãos em favor dessa igreja, desse trabalho aqui nesse bairro. Ó Deus, que esse trabalho possa dar bons frutos, ó Deus, da tua presença. Ó Deus, nos use nessa noite como instrumento das tuas mãos, que nós possamos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, nos esquecer de tudo que ficou lá para fora. Ó Deus, lembrar somente das coisas lá do alto, das coisas que edificam. Ó Deus, que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da porção da tua palavra. Ó Deus, nosso desejo é servir o Senhor a cada dia. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão aqui. Ó Deus, aqueles que estão vindo para cá. Ó Deus, que eles possam chegar bem, ó Deus, aqui até a tua casa. Ó Deus, que todos os atos desse culto sejam para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Senhor,
em pé e que Ele possa nos usar conforme querer e a vontade dele. Transforma-me conforme
servir, de exaltar o teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, tira do nosso coração aquilo que tem, ó Deus, nos afastado de Ti, aquilo, ó Deus, que tem nos atrapalhado de nos achegarmos mais ao Senhor. Nós conhecemos e reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, necessidade, ó Deus, que temos de recebermos todos os dias, ó Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude para que nós possamos todos os dias sermos, ó Deus, usados na propagação do Teu reino, ó Deus, em amor, ó Deus, do Senhor. Nós entregamos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, ó Deus, ao Teu altar. Gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E gratos porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco até, ó Deus, os confins da terra, ó Deus, até o acabar, ó Deus, dos séculos. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos livra do mal, quando nós mesmos nem enxergamos. E nós te pedimos, ó Deus, fica conosco. Abra, ó Deus, o nosso coração nessa hora, Deus, para recebermos mais uma porção da Tua palavra. Que nós saímos daqui, ó Deus, cheios do Senhor, cheios, ó Deus, do Teu amor, e querendo, ó Deus, mais e mais nos achegarmos a Ti. Para a honra, ó Deus, e glória do Teu nome que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Como é bom termos essa liberdade para entrarmos na presença de Deus, entregarmos os nossos louvores, as nossas orações. É um tempo muito agradável. Eu já estou bem familiarizado com a cidade, tenho caminhado aí, já consigo chegar em alguns lugares. Juliana não está aqui nesse final de semana, porque ela faz mestrado na Unicamp, mas hoje eu falei várias vezes com ela ao telefone. É uma maneira de matar um pouco da saudade. E ela mandou um abraço para a comunidade. Sexta-feira que vem ela está chegando e ela virá nos próximos 2 finais de semana. Eu peço à igreja que esteja orando pela vida da minha esposa. Ela tem uma prova importante amanhã. Está escutando? Por isso que eu gostava de Cristo Jesus, né? Gostava não, eu amo, né? Porque ele subia ao monte e não precisava de tecnologia. Vocês estão escutando agora? Também não. Ele está ligado. Que beleza, hein? Alô, som. Tudo bem? Bom, eu sou o Gemerton Magrão, né? Estou pastoreando jovens e adolescentes em 2014. Vocês escutaram tudo que eu falei, né? Minha esposa Juliana não está aqui. Então o que vocês vão fazer por ela? Vão orar, porque amanhã ela tem uma prova importante no mestrado lá na Unicamp. Nos próximos 2 finais de semana ele estará conosco. Você vai poder abraçá-la, conversar e tal, tudo mais. Foi aqui que eu parei? Agora está tudo tranquilo. Estou na câmera e estou na igreja. Bom, na outra vez o Rogério me deu algumas instruções, agora está tudo certo, né, Rogério? Então, poderíamos ficar muito mais tempo aqui louvando e adorando a Deus. Isso é um privilégio. E eu não vou cansar de agradecer a recepção dessa igreja, o cuidado que vocês têm tido com a minha vida, e eu espero verdadeiramente que a minha vida seja funcional na vida de vocês. Quero mais uma vez dizer aos visitantes que as portas da segunda igreja presbiteriana de Uberaba estão abertas para vocês chegarem, e é verdade que essa pode ser a sua igreja, se é que ela já não é a sua igreja, ao você sair daqui nessa noite. Mas o nosso desejo é que você possa se sentir em família. 2 esclarecimentos. Alguns outros jovens já me procuraram perguntando do discipulado. Vocês já podem fazer discipulado comigo também. É porque nós temos assuntos específicos. Então a diretoria nós vamos tratar de determinadas coisas. Mas se você jovem quer já iniciar discipulado também, eu gostaria que você me procurasse, dissesse um dia, um horário que fica mais tranquilo para você, e eu vou lhe acompanhar em discipulado. Tá certo? Vou aproveitar a presença dos professores da UPA e dos conselheiros. Eu gostaria que ao finalizarmos aqui nós pudéssemos ter 5 minutos de prosa. Aqui em Minas é prosa, não é? Um dedinho de conversa. Não vai ser de mineiro não, prometo que vai ser 5 minutos. Tranquilo? Muito bom. Hoje nós vamos falar a respeito de santificação.
que é um assunto extremamente pertinente para os nossos dias. E ela deve ser diária. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Ninguém é santo do dia para a noite. A nossa caminhada cristã, ela é um processo, ela é uma construção. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, e a nossa santificação, ela deve ser diária. E ela deve ser exercitada até a volta de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não gostamos disso, porque ela exige de nós determinados exercícios, né? É como aquela pessoa que vai à academia. Ela não fica fortinha do dia para a noite. Ela não adquire massa muscular do dia para a noite, a não ser que ela tome determinados caminhos que não são os mais adequados para se adquirir massa muscular, tá certo? O que uma pessoa faz? Nos primeiros dias ela vai, aí ela chega em casa e diz assim: amanhã eu já não vou mais porque os braços estão doendo, as pernas estão dormentes, ele não aguenta mais. Muitas pessoas param no processo. Elas dizem assim: não, está difícil demais. A palavra de Deus exige demais. Não, queridos, ela não exige demais. Mas nós temos a nossa parcela, tá certo? É uma parceria. Deus, através do seu Filho, faz e cumpre a parte dele, e nós devemos cumprir a nossa. Então é um exercício diário, que não deve ser aquele exercício que nós simplesmente nos acostumamos a fazer, mas um exercício que nos dá prazer em fazer. A pessoa, como toma gosto por alguma coisa, quando ela vê que verdadeiramente aquilo é importante para ela, ela tem o desejo de fazer aquilo todos os dias, não é assim? Quando você gosta muito de uma coisa, você tem prazer em fazer aquilo. A nossa vinda aqui, seja na quarta-feira, seja nos grupos de comunhão na sexta-feira, seja nos encontros aos sábados, seja no domingo de manhã, no domingo à noite, deve ser um prazer. Nós devemos desejar ardentemente esse tempo aqui que temos em comunhão. Não deve ser algo costumeiro, dizer assim: me acostumei a estar na segunda igreja. Não. Eu tenho desejo diário de estar em comunhão com a minha igreja. A santificação não é diferente. Para isso eu quero ler 2 textos com você, que está na carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Pois abra a sua Bíblia em Efésios. Eu quero ler primeiramente no capítulo 4, no versículo 17, apenas esse versículo, e depois no capítulo 5, o versículo 7. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Interessante que a carta aos Efésios, ela é diferente das demais, no seguinte sentido: Paulo não vem tratar de uma heresia, como em várias outras cartas. Não vem tratar de um pecado específico. Paulo, de uma outra maneira, com uma outra abordagem, nos faz um convite a desfrutarmos da graça salvadora que encontramos em Cristo Jesus. Interessante, né? Porque as outras cartas tratam de pecados, de delitos específicos. E a carta de Efésios não. A carta de Efésios me convida e te convida nessa noite a desfrutarmos da plenitude de um relacionamento com Cristo Jesus. Paulo nos faz esse convite e nos alerta de determinadas coisas as quais nós não devemos mais fazer. Por quê? Para o nosso próprio bem e para que aí sim possamos desfrutar da plenitude de Cristo Jesus. Interessante, queridos, que muitas pessoas não conseguem desfrutar da plenitude de Cristo Jesus. Elas têm uma dificuldade nisso. Muitas pessoas vivem agarradas ao passado, ou desejando um futuro que não está nas minhas mãos e nem nas suas mãos. Mas nós não conseguimos viver a plenitude do presente em Cristo Jesus.
Paulo, escrevendo aos Efésios, nos convida a desfrutarmos dessa plenitude. Quantos aqui têm vivido a plenitude de Cristo Jesus? Quantos aqui verdadeiramente têm desfrutado da sua graça salvadora? Quantos de nós aqui temos mergulhado na sua palavra e temos nos sentido edificados por ela? Quantos de nós temos buscado ardentemente nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus? Pode parecer que eu estou dando um sermão para vocês nessa noite. E eu vou esclarecer uma coisa para vocês, que nós vamos conviver ainda durante muitos anos. O sermão sempre me dá aquela impressão que eu estou afastado e longe de vocês. O que nós vamos fazer a cada encontro, pelo menos quando eu estiver dirigindo a palavra, é compartilhar. Sabe por quê? Porque antes de ministrar essa palavra a vocês, Deus ministrou ao meu coração, dizendo assim: Magrão, você tem feito esse exercício diário da santificação? Você, como meu filho, tem desfrutado da plenitude da minha presença na sua vida? Visto isso, eu venho nessa noite compartilhar disso com os irmãos, para que todos nós juntos possamos desfrutar da graça salvadora de Cristo Jesus. Para que todos nós juntos possamos verdadeiramente viver a plenitude de Cristo Jesus nas nossas vidas. Faz sentido para vocês? Eu quero compartilhar isso com vocês. Ontem nós tivemos um momento muito agradável aqui, onde as UMPs das outras igrejas presbiterianas estavam reunidas aqui na nossa igreja. Por alguns momentos, eu acho que os jovens devem ter dito assim: esse cara é bravo demais. Você pensou isso, Ellen? Que eu falo, mais ou menos. É porque eu estava conversando com o Carlos, depois ele me dando uma carona, me levando para casa, e desfrutamos de uma boa pizza, não foi não, Carlos? Estava boa, hein? Quando vocês quiserem, vocês podem me levar lá. Como é que chama? Fornace. Pode me levar lá. Mas não deixe de experimentar o dogão missionário hoje à noite também. Eu já fui lá na cozinha, eu sei que ele está uma delícia. De vez em quando é bom ir na Fornace, mas de vez em quando é bom também frequentar esses trailers que tem de hamburgão. Aqueles que os caras fazem com todo o amor e carinho. Que você come e chega o ketchup a vir para camisas. E você vai para casa satisfeito. Mas eu acho que os jovens devem ter dito assim: esse cara é bravo demais. Aí eu estava explicando para o Carlos que a minha ânsia e o meu desejo de ver esses jovens mais parecidos com Cristo Jesus. Que a minha ânsia e o meu desejo de ver esses jovens cheios de força e de vigor, desejosos por um relacionamento profundo com aquele que um dia transformou a minha história e a sua história. Aí, queridos, eu chego a me empolgar com isso, porque eu sei o que Cristo Jesus verdadeiramente fez na minha vida. Eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou hoje, sendo eu ainda pecador e miserável. Mas a vida com Cristo Jesus é maravilhosa. E buscar santificação é um dos exercícios que eu e cada um de vocês devemos fazer como discípulos de Cristo Jesus. Todos estão com as Bíblias abertas em Éfeso. Capítulo 4, versículo 17, diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O tema ou o título na minha Bíblia é o seguinte: o procedimento dos filhos da luz, daqueles que já tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Eu volto a reafirmar para vocês: Paulo nos convida a desfrutarmos de tudo quanto temos em Cristo Jesus.
Por isso ele nos faz esse alerta logo nessa parte do capítulo. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Agora você vai lá para o 5:7, ainda em Efésios, agora no capítulo 5, no versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, não participem com eles dessas coisas. E quando nós damos continuidade aos versículos, porque num determinado momento da nossa vida, nós nos encontrávamos afastados de Deus, e agora nós somos amigos de Deus, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Por isso Paulo nos alerta para não participarmos com eles dessas coisas. Que coisas são essas? Todas aquelas que nos afastam da presença de Deus, todas aquelas que desagradam a Deus, todas aquelas que através da minha conduta, das minhas ações, de alguma maneira Deus olha para mim e para você e diz assim: querido, não são essas instruções que eu lhe deixei como meu discípulo e como meu filho. O maior desejo de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Deus não tem um desejo maior a não ser esse, para mim e para cada um de vocês, e para nós como segunda igreja presbiteriana em Uberaba. Mas, Magrão, o exercício nunca é fácil. Claro que não é, querido. É muito mais fácil ligar a TV, botar alguém se exercitando para você, e você ficar em casa e depois dizer assim: acho que eu até já melhorei. Não melhorou, querido. É o seu esforço, é o seu desejo, é o seu relacionamento individual com Cristo Jesus que vai te dar crescimento, que vai te dar profundidade, que vai fazer você se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Eu não posso me esforçar por você. Eu não posso fazer os exercícios por você. É você que precisa se exercitar. E nós juntos caminhamos, cada um fazendo a sua parte e se exercitando. Faz sentido os alertas de Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso? Faz sentido esse alerta? Nós não somos mais das trevas, nós somos agora filhos da luz. Nós temos a palavra de Deus que é a nossa instrução, e é nela que nós devemos nos pautar para a continuidade da nossa caminhada. Mas eu tenho algumas perguntas para vocês nessa noite. E eu quero primeiro fazer uma afirmação. Santidade é o objetivo da vida cristã. Afinal de contas, nós temos uma recomendação de sermos santos como Ele é santo. Não é essa a recomendação bíblica? Que eu seja santo como Ele é santo. Então, santidade é o objetivo da vida cristã. Você está disposto a se despir? É uma pergunta que você precisa responder. Qual é a natureza da conversão? Qual é a natureza da conversão? O que ela faz comigo e com você? Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Será que nós estamos dispostos a deixar determinadas coisas? Queridos, é interessante que muitas pessoas ficam guardando coisas que não servem mais. Sabe aquela roupa que não serve mais em você? E você insiste em guardá-la dizendo assim: não, um dia ainda vou voltar a usá-la. Ela não serve mais para você, querido. Ela não serve mais para você. E eu vou lhe dizer uma outra coisa: se determinadas coisas não servem mais para você, elas não servem para outras pessoas também. Mas muitas pessoas não estão dispostas a se despir de determinadas coisas. Elas ficam agarradas com aquilo, dizendo assim: mas isso eu não largo de jeito nenhum. Maus hábitos, maus costumes,
e muitas coisas que desagradam a Deus. Por isso o alerta de Paulo a nós nessa noite. E por isso a minha pergunta: você está disposto a se despir de determinadas coisas? A deixar o velho homem, a deixar as coisas do passado, as coisas que podem lhe trazer condenação, em prol de uma vida próxima e íntima com Cristo Jesus? Magrão, não é fácil. É claro que não é, querido. Se fosse fácil, se a caminhada com Cristo Jesus fosse algo muito fácil, as nossas igrejas não teriam lugares suficientes para acomodar tantas pessoas. O que determinadas pessoas têm feito? Têm buscado lugares onde a coisa é light, tá certo? Onde é tudo muito mais tranquilo, onde nós podemos fazer aquilo que nós bem entendemos, onde Deus está aqui para me servir na hora que eu quiser, para me dar todas as coisas que eu desejar. Ou não é assim que funciona? As pessoas não querem o exercício diário da sã doutrina, o exercício diário de dizer assim: querido, não é fácil não, mas pagar um preço também não é sacrifício diante do sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Estar aqui nessa noite, querido, querer colocar em prática a palavra de Deus é um privilégio. É um privilégio. Mas muitas pessoas querem uma vida de facilidades. Muitas pessoas querem uma vida de facilidades. Querem uma vida sem compromisso, sem responsabilidade. Por quê? Porque afinal de contas, Deus é amor e ponto final. Ele jamais virará as costas para qualquer que seja a pessoa. Agora, queridos, Deus exige de nós determinadas coisas. Uma delas é compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus. Não dá para andar meio aqui e meio lá fora. Não dá para dizer assim: nisso aqui não tem problema não. Isso daqui não vai ninguém vai perceber não. Ninguém está nem me vendo. Colar lá na prova da universidade não tem problema não. Se for bem discretamente, nem o professor vai me pegar. Lá na minha empresa, se eu der uma escorregada aqui, também não tem problema não. Se eu der uma pisada de bola com o irmão aqui, ele vai me perdoar, afinal de contas, né? Hoje nós estudamos lá não é não, Virgílio? Deus está pronto a nos perdoar. Por conta disso eu vou viver uma vida de qualquer maneira, queridos? Por conta disso eu não vou buscar santificação? Por conta disso eu vou ter as mesmas práticas que as pessoas que vivem dessa maneira na sua inutilidade dos pensamentos? É dessa maneira que Cristo Jesus nos chama para viver? É dessa maneira que Cristo Jesus nos chama para viver, segundo a igreja? Claro que não. Cristo nos chama para vivermos em santificação. E eu vou repetir para vocês, não é fácil. Esse é o meu exercício e a minha luta diária. Senhor, que a minha vida agrade ao Senhor. Que eu tenha uma vida que agrade aos teus olhos. Que o Senhor possa me quebrantar como nós cantamos aqui. Que o Senhor possa usar a minha vida, mas para isso, queridos, eu preciso permitir que Deus transforme a minha vida todos os dias. Eu preciso buscar a santificação todos os dias. Qual é a natureza da conversão, senão uma transformação de dentro para fora? Qual é a natureza da conversão, senão uma transformação de mente, como nós lemos lá em Romanos? Para que todos nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. Eu não preciso ter uma real transformação, queridos. A minha vida precisa ser transformada diariamente. O meu caráter precisa ser moldado diariamente. E eu preciso desejar isso diariamente. Onde a nossa renovação se inicia? Se não na nossa mente.
A nossa renovação se inicia quando nós passamos a ter a mente de Cristo. Quando nós encarnamos e permitimos que Ele se encarne na minha vida e na sua vida. Quando eu permito que Ele me transforme diariamente. Quando eu deixo determinadas coisas que não me fazem bem, que não me servem mais e que desagradam profundamente ao coração de Deus. A mente é um ambiente propício para a formação de conceitos, de preconceitos, falamos hoje de manhã na classe, resistências e libertação. É na mente que eu sou liberto. É na mente que eu sou liberto de determinadas práticas que não me servem mais, exatamente como aquela roupa que não cabe mais em mim. E que eu preciso me despir dela sim, para que eu tenha trajes novos. Para que eu permita que Deus me dê novos trajes. E que a minha vida seja diferente a partir de então. Não é um exercício fácil, mas ele é extremamente necessário. Como podemos ter uma mente renovada? Se não através da palavra de Deus, se não através da leitura, da meditação, do desejo profundo de entendermos o que a palavra de Deus quer revelar a mim e a você. Nós devemos desejar isso ardentemente. Você tem consciência das coisas que precisam ser abandonadas? E por que tanta dificuldade? Eu gostaria que você refletisse durante essa semana nessa pergunta. Você tem consciência das coisas que precisam ser abandonadas? E por que tanta dificuldade? Por que será, queridos, que nós temos tanta dificuldade em deixar determinadas práticas? Eu gostaria que você pensasse nisso durante a semana. Você não precisa trazer essa resposta para mim. Você precisa dar essa resposta para você mesmo. Se você tem consciência das coisas que precisam ser abandonadas, e por que nós temos tanta dificuldade em fazê-lo. E eu vou lhe adiantar que todos nós temos consciência daquilo que nós não devemos fazer. Todos nós temos consciência daquilo que nos prejudica, daquilo que prejudica o outro e daquilo que desagrada profundamente ao coração de Deus. Cada um de vocês que estão sentados aqui tem plena consciência daquilo que precisa ser abandonado de uma vez por todas. O exercício é se eu estou disposto a deixar determinadas práticas que não agradam de forma nenhuma ao coração de Deus. Esse é o exercício da semana. Ao longo de uma caminhada com Cristo, entramos em processo de transformação, que tem seus resultados através de desprendimento, obediência, compromisso, perseverança e paciência. Paciência é uma virtude, queridos. Difícil de colocar em prática, mas ela é uma virtude. Vou repetir. Ao longo de uma caminhada com Cristo, entramos em processo de transformação. As coisas não acontecem do dia para a noite ou como num passe de mágica, como acontecem nas telas do cinema, que tudo se transforma muito rapidamente. Que hoje eu não tenho nada e amanhã eu tenho tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos um processo de transformação, que tem seus resultados através do meu desprendimento, da minha obediência, do meu compromisso, da minha perseverança e da minha paciência. A paciência é uma das grandes virtudes na vida de um cristão. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade do século XXI vive o imediatismo. Nós queremos tudo, se for possível, para anteontem. As pessoas que estão e conhecem bem a história da construção dessa igreja aqui em Uberaba, que estão vivendo a melhor idade, vão concordar comigo. Anos atrás,
parece que o tempo passava mais devagar. Verdade? A gente não precisa ter tanta idade assim para se lembrar. Eu tenho isso em casa. Eu sou o filho mais novo. Papai faleceu tem 12 anos. Eu nasci quando minha mãe estava completando 41 anos de idade e meu pai 43. Eu tenho 44. Mamãe tem 85. E eu gosto de conversar com ela e gosto quando ela me conta das histórias de como era o Rio de Janeiro na década em que ela era jovem. E ela diz para mim assim: meu filho, era tudo mais tranquilo. Sabe como eu conheci papai? Dando voltas na praça. As mulheres vinham de um lado e os homens iam no sentido contrário. E eles ficavam fazendo isso horas. Até que se lançava um olhar, até que ele conversava com um amigo e dizia assim: olha, eu acho que aquela garota é uma garota especial. E o colega dizia assim: pois vamos dar mais uma volta. E quem sabe nessa outra volta você muda o sentido. Aí vocês saem da praça e vão se sentar no banco. E aí vão começar a conversar. Bacana, né? Hoje o cara olhou e diz assim: apaixonei. Encontrei a mulher da minha vida. Vou me casar. Aí o cara tem 17 anos. Aí eu digo para ele assim: como é que é, amigão? Magrão, você não sabe, cara. Eu encontrei a mulher da minha vida. Eu só faço uma pergunta para ele. Eu digo assim: querido, além de você, tem mais 6 bilhões e 999 milhões de pessoas no planeta. Você ainda vai conhecer várias outras pessoas. Você está me dizendo que só porque você foi no acampamento e disse assim: não, pastor, agora o senhor me ajuda aí, porque agora eu achei a mulher da minha vida. Queridos, nós vivemos no imediatismo. Vocês universitários têm que entregar o trabalho anteontem. O orientador da minha esposa está no pé dela, mas não larga. Ele é um excelente orientador. O projeto dela é muito bom, mas ele não larga do pé dela. Maurício está finalizando o TCC, não é não, amigão? Seu orientador está em cima de você, não está? Já era para ter entregue, não é não? Balançou a cabeça porque eu sei como é que é. Já era para estar na mão dele, não era não? A gente não consegue ter paciência para esperar, principalmente as coisas que vêm do alto. Quando Deus diz assim para você: ainda não é tempo. Aí você diz assim: não, Senhor, eu acho que já passou do tempo. Ele diz para você: ainda não é tempo. Aí você impacientemente dá o seu jeito e no final o que acontece? Você tem que voltar e dizer assim: Senhor, agora eu vou esperar. Não é assim que acontece, não? Muitas vezes nós queremos adiantar as coisas. Isso não é possível. Você nem adianta e nem retarda as coisas. O tempo pertence a Deus. E Ele jamais vai usar contra a minha vida e contra a sua vida. Ele tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Isso você pode ter certeza. Se ainda não chegou, é porque ainda não é tempo de chegar. E pode ser que não chegue, porque aquilo não é para chegar realmente na sua vida. Difícil essa dinâmica, né? Difícil a gente ter paciência para esperar tudo isso. Estava conversando com o Carlos, nós temos desafios com a mocidade. O que a gente deseja? Que do dia para a noite tivesse tudo certo. Não, queridos, nós temos um processo. E nós vamos alcançar o nosso objetivo. Como eu tenho certeza que o pastor Kleber, o conselho dessa igreja, tem objetivos que nós vamos alcançar também. Mas nós vamos passar por todo o processo. Nós vamos passar por todo o processo. Algumas semanas atrás, os armários da cozinha estavam prontos, seu Wilson? Não, senhor, né? Pois eles já estão assentados, não estão? Teve que esperar o processo, não teve não? Sim ou não? Sim. Mas agora você pode descer na cozinha e eles já estão assentados. As outras coisas que nós desejamos fazer, elas serão feitas também. Mas no momento certo e adequado, no tempo de Deus. Enquanto isso, nós vamos trabalhando, guardando recursos, pensando principalmente nas pessoas e vamos caminhando. Tá certo ou não?
Esse é o processo de uma comunidade cristã. Então nós precisamos de todas essas coisas. Não se esquecendo que precisamos ser pacientes. Em toda igreja que eu chego, as pessoas dizem assim: e aí, já está tudo? Não, querido. Vai ser um processo. Eu sou um novo técnico chegando num time que já está participando e já participou de vários campeonatos. E eu, como novo técnico, tenho algumas instruções e uma linha de trabalho. Mas eu sou um novo técnico chegando num time que já disputou vários campeonatos e continua aí esperando os próximos que virão. Então nós precisamos ter perseverança e paciência. Mas principalmente, nós precisamos nos despir de determinadas coisas que não convêm mais a todos nós. E esse é um exercício individual que depois é levado para o coletivo. É por isso que nós vivemos em comunidade. Mas o processo se inicia na minha vida. O processo se inicia na minha casa e na minha família. E depois, eu e a minha casa, no momento eu e Juliana, trazemos isso para o coletivo, que nesse momento é a segunda igreja presbiteriana de Uberaba. Está fazendo sentido para vocês? Já estou terminando, que o cheiro do cachorro quente está chegando aqui. Então eu vou repetir. A paciência é uma das grandes virtudes na vida de um cristão. Ouvimos uma declaração na palavra de Deus que nos chama a sermos santos como o próprio Cristo é santo. Santidade não é então nos sentirmos santos. Tem gente que se acha santo, né? Se ele pudesse, ele entrava carregado em 2 nuvenzinhas e não falava com ninguém. Dizia assim: não, eu sou santo. Aí ele vinha flutuando. Bacana, né? Santificação não é isso, querido. Você olha para você do dia para a noite e diz assim: pronto, sou santo. Acabou. Decidi que sou santo. Você pode decidir ser santos. Eu não aconselho, não. Eu aconselho você escolher a ser flamenguista. Agora você tem todo o direito de escolher a ser santos. Dizer assim: virei santos. Não, não, não. Agora, santo não é do dia para a noite, não. Santo é um processo contínuo. Contínuo até a vinda de Cristo Jesus para nos resgatar e nos levar de novo para o lugar da onde nós jamais deveríamos ter saído. Então ouvimos essa declaração na palavra de Deus. Então santidade não é nos sentirmos santos. A santificação requer compromisso e entendimento para que se revele através da nossa vida. Você precisa entender o que é santificação. Você precisa desejar ser santo. E você precisa se comprometer com a palavra de Deus e com o próprio Cristo Jesus. O conceito é sempre de assumirmos uma posição diante de Deus. Eu assumo um posicionamento diante de Deus. Senhor, pois eu coloco a minha vida à sua disposição. Eu abro o meu coração para que o Senhor viva através da minha vida. Eu desejo ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós nos posicionamos diante de Deus, queridos. Nós conhecemos bem isso. Deus não invade a minha vida e a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, o que ele diz? Eu entrarei e cearei contigo. O que isso quer dizer, querido? Não tem nada mais significativo para uma igreja cristã do que a mesa. Estarmos em comunhão ao redor da mesa. Diariamente, Cristo Jesus bate a porta do meu coração dizendo assim: Magrão, pois eu quero continuar ceando com você. Eu quero continuar caminhando com você. Eu quero me fazer presente na sua vida todos os dias. O que eu faço, querido? Como costumam dizer aí, eu abro o peito. Eu abro a porta do meu coração e agradeço a Deus dizendo assim: pois Senhor, pois habite em mim todos os dias. Nós devemos ter um posicionamento diante de Deus.
Precisamos ter esse posicionamento diante de Deus. Santificados, dedicados ao Senhor, ou tornados santos quando somos declarados mediante a fé na morte expiatória de Cristo na cruz, por vezes denominada santificação posicional. Quando nos tornamos santos mediante a obra do Espírito Santo em nós, chamada de santificação progressiva. O que Cristo Jesus fez ao nos deixar? Ele nos deixa um consolador. Não foi isso que ele fez? A despeito de termos muito o que criticar em nós mesmos, e quando confrontados com a palavra, ainda somos vistos como santificados aos olhos de Deus. Nós somos justificados e santificados aos olhos de Deus, mesmo sendo nós ainda pecadores e miseráveis. Não por causa do nosso proceder, porque muitas vezes ele não é o mais adequado, mas pelo relacionamento que temos com Cristo, por causa da nossa santificação posicional. Por isso que eu volto a repetir antes de finalizar, queridos. O seu posicionamento deve ser diário. O meu posicionamento deve ser diário. Porque aos olhos de Deus, nós sempre seremos justificados e santificados. E por conta do meu proceder, provavelmente, se eu fosse Deus, eu nem estaria mais aqui. Porque por vezes nem eu mesmo me suporto, queridos. Eu olho para mim mesmo e me vejo tendo atitudes que não procedem. Quantos têm a coragem de dizer isso? Quantos líderes têm coragem de abrir o seu coração para suas igrejas e dizer assim: pois eu preciso de ajuda, pois eu não sou super-herói, pois eu preciso de santificação diária na minha vida também? Quantos líderes são colocados como ídolos, sendo eles humanos, pecadores e miseráveis? Quantos estão longe de buscar santificação diária em suas vidas e de levar as suas comunidades à santificação? Quantos, queridos? O processo começa na minha vida e na minha casa. Complicado, né? Se fosse fácil, estava tudo tranquilo. Só você sabe o preço que você paga. Só você sabe aquilo que você precisa abrir mão. Só você sabe daquilo que você precisa se afastar diariamente para não ser contagiado e contaminado pelas coisas que estão ao seu redor todos os dias. Só vocês, universitários, sabem o que são bombardeados diariamente para que larguem as coisas de Deus, para que achem que a palavra de Deus é besteira. Quantos professores, e o Virgílio pode concordar comigo aqui, mestres, doutores, que estão dentro das nossas universidades e que não têm um pingo de respeito pela palavra de Deus, verdade ou não? Quantos professores seus te levam a achar que isso aqui é uma invenção humana, é uma utopia, é algo para nós nos refugiarmos e nos escondermos, sendo que a palavra de Deus é exatamente o contrário. Ela nos leva a nos abrirmos, a nos mostrarmos e vivermos realmente uma vida real e verdadeira. Graças a Deus que existem comunidades sérias, que se preocupam com as suas ovelhas e que querem permanecer no caminho reto e plano que leva para mais perto do Senhor Jesus. E eu vou finalizar dizendo, queridos, somos convocados a uma vida de ação. Devemos estar prontos para agir. Devemos buscar ficar longe da impureza, da imoralidade e vivermos uma vida dedicada a Deus. Aqui entra nosso esforço pela pureza. É um esforço, querido. É um esforço. É o meu esforço, é o seu esforço, é o nosso esforço como igreja. Mas você deve estar pronto para agir. Magrão, então eu não vou ter vida. Quem disse que não, querido? A vida é linda e maravilhosa.
Eu amo viver. Nós podemos fazer coisas incríveis. Muitos irmãos acabaram de chegar de férias. Existe algo mais maravilhoso do que um universo chamado mar? Hein, Alexandre? O mar, queridos, é um outro universo. Eu gosto de mergulho livre. Ao mergulhar, você se depara com cores que te deixam maravilhado. Existe coisa mais bacana do que uma fazenda legal, cheia de árvores frutíferas, verde para tudo que é lado, tons de verde que os meus olhos jamais vão conseguir enxergar, a não ser aqueles 36 que está no lápis de cor? São outros universos, queridos. E você diz que a vida não é boa? Você diz que eu, ao dizer para você ficar longe da imoralidade, das coisas que desagradam de Deus, nós vamos privar você de viver? Pelo contrário, querido, eu quero que você viva. Eu quero que você aproveite aquilo que Deus tem colocado para nós aproveitarmos enquanto estivermos aqui, mas aproveitarmos de maneira equilibrada e adequada. A vida é boa demais, querido. É claro que o céu vai ser infinitamente vezes melhor. Claro que sim, eu não tenho dúvida disso. Mas a vida é maravilhosa demais, querido, para você desperdiçá-la, para você tratá-la de qualquer maneira, para você prejudicar-se a si mesmo. Sabe qual é a minha oração nessa noite para mim e para você? Que a minha vida, a começar em mim, que a minha vida, a vida da minha família, a minha casa, que a minha vida seja a busca diária por um proceder que agrade o coração de Deus e que vá ao encontro das necessidades do meu próximo. Que o preço a ser pago jamais seja visto como alto demais. Que a fé, a esperança e o amor, que é o vínculo da perfeição, guie minha caminhada até o tempo do meu reencontro com o primogênito de toda a criação. Essa é a minha oração para mim e para você nessa noite. E eu quero mais 2 minutos. Como eu estou chegando agora, eu sei que vão me dar mais 2 minutos. Eu lembro da escola dominical hoje de manhã, hein? Eu estava presente. Quem não veio, não perdeu. Deixou de ganhar. Você vai ter que pensar nisso também. Por isso eu já lhe convido a estar no próximo domingo, às 9h30 da manhã, na escola bíblica dominical.